do Espírito Santo. Deus, obrigada, porque temos a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Obrigada por esse santo sábado que chegou, por essa chuva que está molhando a terra, porque nos deu também uma semana em Tua companhia. Te agradecemos por todas as coisas e te pedimos agora a orientação mais uma vez do Espírito Santo, que possamos aprender com a história dos amigos de Daniel, que essa mensagem também fale ao nosso coração e que o Senhor Deus e que o Senhor abençoe de forma especial todos os participantes desse grupo, até mesmo aqueles que ainda não conseguiram entrar, e nos dê um bom sábado na sua companhia. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Amém. Hoje a gente vai fazer o estudo sobre Daniel, capítulo 3. Então, quem tiver com a Bíblia na mão já pode abrir lá, que a gente vai ler bastante hoje. Daniel, capítulo 3. Quem não leu o capítulo durante a semana, se puder ler depois, é muito interessante, porque ele é bem complexo, ele tem muitas repetições, só que a gente vai ver hoje que nada ali é por acaso. Cada coisa tem um significado. Então, a gente vai entender os significados e a mensagem para os dias de hoje que Daniel traz. Daniel também é um livro para os dias de hoje. E, como eu disse lá no estudo de Apocalipse, a gente não consegue estudar Apocalipse sem estudar também o livro de Daniel. A gente vai ver hoje que Daniel 3 e Apocalipse 13 estão intimamente ligados. Um faz referência para o outro. E a gente vai ver que nos dias da aprovação da besta do Apocalipse 13, a gente também vai ter prova semelhante ao que os amigos de Daniel tiveram no capítulo 3. Então, a gente vai ver basicamente tudo isso no estudo de hoje. Então, para relembrar um pouquinho o estudo da semana passada, o rei Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, ele tem um sonho, só que ele não se lembra do sonho, e ele não entende seu significado, porque ele não consegue se lembrar de nada. E aí ele pede para os sábios da época, os sábios do seu reino, deem o sonho para ele, digam o que ele sonhou e deem a interpretação do sonho. E nenhum sábio de Babilônia consegue, exceto Daniel, que que ora a Deus, pede a inspiração de Deus para ter a visão desse sonho e a interpretação desse sonho. Então Daniel diz para Nabucodonosor qual que é o sonho, qual que é a interpretação do sonho, o que ele significa. E aí ele diz para Nabucodonosor que ele sonhou com uma estátua. E a estátua representa os reinos que irão passar pela terra. E o reinado de Nabucodonosor é representado pela cabeça de ouro da estátua. Então, a mensagem que Daniel trouxe para o rei Nabucodonosor é que o reinado dele era muito rico, era muito forte, era muito poderoso, por isso que é representado pelo ouro, só que o reinado dele iria passar, e viriam outros reinados. A gente viu que a estátua a cabeça representa a Babilônia, o peito e os braços representam a Medo-Pérsia, o quadril representa a Grécia, e as pernas representam Roma. E de Roma ainda sairiam 10 outras tribos, que são os dedos da estátua, e ela sairia de Roma porque os dedos da estátua é a mistura do ferro, das pernas com barro. Então, esses 10 reinos sairiam de Roma e eles tentariam fazer ligações entre eles, só que eles não conseguiriam, porque o ferro e o barro nunca se misturam. Então, tudo isso, a gente também estudou que esses 10 reinos veio a ser a Europa que a gente conhece hoje, a Europa atual. Então, tudo isso que a gente vê da Europa tentando criar a zona do euro, tentando se unir, tentando criar uma moeda única, mas ela, ao mesmo tempo, não consegue fazer essa união perfeita. A gente vê que a Inglaterra acabou de sair da zona do euro, tudo isso porque a profecia já apontava para isso. A profecia aponta que esses 10 reinos nunca teriam uma ligação perfeita. E a profecia também diz que nos dias desses 10 reinos,
viria uma pedra do céu, sem corte de mãos humanas, ou seja, representando o reino de Deus, e ela destruiria essa estátua, colidindo com os pés da estátua. Então, nos dias da Europa atual, vai vir o reino de Deus e quebrar a estátua e encher toda a terra. Então, o reino de Deus virá para essa terra e destruir toda forma de adoração falsa que representa a estátua, todos os reinos que se levantam nessa terra, e vai ocupar a terra inteira. Vai ser o reino eterno e universal de Jesus Cristo. Tudo isso a gente estuda no capítulo 2, só recapitulando. E aí, para começar, eu já vou pedir para a Jana ler. Aqui, como eu disse na introdução, que Daniel e Apocalipse têm uma ligação, mas eu já vou pedir para a Jana ler que Nabucodonosor, ele reconhece que a interpretação do sonho de Daniel, ela era verdadeira e que ela vinha de Deus. Então, se a Jana puder ler para a gente, Daniel 2, o verso 46 e 47. Leio sim. Peraí que eu tô procurando aqui. 46 e 47, né? Isso. Capítulo 2. É que agora eu tô com uma Bíblia nova, sabe? Que eu ganhei de presente. Ai, Tá que com a legal. folha colada, né? Aí até eu me acostumar com ela. É verdade. Que bênção, hein? Nossa, eu tô muito chique com essa Bíblia nova. Você ganhou essa Bíblia aí? Hã? Quem que você ganhou essa Bíblia aí? Poxa, é que tem uns... Ô, Lídia, essa Bíblia tem uns números pequenininhos, uns números grandão. Como assim, Joana? Acho que o grande é o capítulo, né? O E grande versículo Não, 2, é 2,47. 46. 46, Aqui, ó. 47. 40. Não, e esse pequenininho aqui, ó, 31. Deve ser alguma referência que tem. Ah, é. Mas considera Tá só 46 e 47. Acerta lá o começo lá, ó. É isso mesmo. Então é aqui mesmo, é verdade. 46. Tá, vou ler. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Isso, obrigado, Jana. Então, a gente vê que Nabucodonosor, no capítulo 2, depois da interpretação do sonho, ele reconhece que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro e o Deus revelador de mistérios, ainda fala, né? Porque ele revelou o sonho para Daniel. Mas a gente vai ver que essa aparente conversão de Nabucodonosor, ela durou pouco tempo. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3, esse intervalo, entre o final do capítulo 2 e o capítulo 3, como fala, quem é da área de história, os historiadores, eles dizem que se passaram entre mais ou menos 9 anos, entre o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Então, essa conversão de Nabucodonosor, ela durou pouco tempo. E a gente pode ver isso em Daniel, capítulo 3, verso 1. Vou pedir para o Luiz Fernando ler para a gente. 3:1. Isso. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Dureza, né? Ele já tinha tido contato com um milagre, né, divino, mas o tempo foi passando, ele provavelmente se esqueceu de Deus e levantou outra imagem. Vocês entenderam aqui que ele levantou uma estátua de puro ouro, né?
Diz ali, uma imagem de ouro. Ela não tinha só a cabeça de ouro, igual como era o sonho de Daniel. Nabucodonosor construiu ela inteiramente de ouro. Ou seja, o que ele deu a entender é que ele não queria que o reino dele passasse. Ele entendeu a profecia de Daniel, que o reino dele passaria, mas ele não aceitou. Ele falou: não, o meu reino não vai passar, por isso que eu vou construir uma estátua inteira de ouro, porque o meu reino vai durar para sempre. Essa é a mensagem que Nabucodonosor dá nesse verso. Então, os detalhes aqui da estátua. Ela tinha 60 côvados de altura. Um côvado equivale a mais ou menos 45 ou 50 centímetros. Então, para a gente ficar mais fácil a gente fazer a conta, vamos pôr 50 centímetros. Então, a gente fazendo 60 vezes 50 centímetros dá 30 metros. Então, essa estátua era enorme. Ela tinha 30 metros de altura por 6 côvados, que significa 3 metros de largura. Então, essa estátua era muito alta, ela era mais ou menos do tamanho de um prédio de 10 andares, ou 30 metros, só que ela era aparentemente pouco larga, né? Ela era estreita em comparação com o tamanho dela, de 30 metros por 3. Isso é porque ela foi feita como se fosse um obelisco de adoração. Antigamente usavam-se muito esse obelisco para adorar deuses pagãos. Então ela foi construída nesse formato de propósito, para se parecer com um obelisco, ela ser muito alta e dá para ver de longe essa estátua, para todos vierem e adorar essa estátua. Ou adorar também Nabucodonosor, porque foi feita a imagem dele, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz é: com que objetivo o rei fez essa estátua? Vamos ler lá em Daniel, capítulo 3, verso 2. Eu vou pedir para a Lide. Você lê para a gente? Leio sim, Toninho. 3:2, né? Isso. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, ele criou uma imagem para consagração. Aí a gente já vê que envolve uma adoração religiosa. Ele não levantou a estátua simplesmente para mostrar o reino dele, para mostrar que ele era o rei daquele reino. Ele levantou e consagrou essa estátua aos deuses babilônicos, aos deuses falsos. Então, essa estátua foi feita para consagração. Outra característica. Deixa eu voltar aqui no slide. Daniel 3, verso 3. Cauê, você lê para a gente ir na sequência aqui? Leio sim, Toninho. Diz assim: então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração, grifando, né, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, ele chamou os principais ali do seu, os principais políticos, líderes, ele chamou os prefeitos, governadores, juízes, todas as pessoas com alguma influência ali na cidade de Babilônia, no reino de Babilônia. E todos vieram para a consagração dessa estátua. Então, a gente vai ver o que aconteceu depois da consagração dessa estátua. Celita, você pode ler para a gente Daniel 3, verso 4 e 5? Posso sim, Toninho. O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles,
e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, a gente vê aqui que o orgulho que Nabucodonosor teve, né? Ele diz para Daniel: não, meu reino não vai passar. Eu construí uma imagem, uma estátua inteira de ouro, porque o meu reino não vai passar. E aí ele chama todos os habitantes de Babilônia para a consagração dessa estátua e para se prostrar diante da estátua. Ali ele estava se colocando no lugar de Deus. Essa era a mensagem. Não tem outra mensagem. Se a gente lê em Daniel, capítulo 4, verso 30, diz assim, Daniel 4:30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então, a gente vê a prepotência, o orgulho que Nabucodonosor teve, vem do seu reinado, que realmente era poderoso, era grande, era muito rico, mas ele não aceitou que o reinado dele iria passar. Ele quis se colocar como um Deus, dizendo assim: não vai vir o reino de Deus nessa terra e tomar toda a terra. O meu reino é que vai perdurar. O meu reino é que vai ficar para sempre. Nisso, Nabucodonosor se colocou no lugar de Deus. Ele quis adoração para ele. E a gente sabe, a gente já estudou lá os mandamentos. A gente pode abrir lá em Êxodo, é importante a gente ler. Qual que é o primeiro e o segundo mandamento? Vamos abrir lá em Êxodo 20, rapidinho. Vou pedir para a Marisol ler aqui. Êxodo 20, verso 2, não, verso 3 e verso 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Leu 5 também. O 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, a gente já vê aí um forte indício da falsa adoração, né? Adoração a outros deuses. O mandamento divino ali é que não teremos outros deuses diante de Deus. E isso que Nabucodonosor fez. Ele quis se colocar no lugar de Deus. Ele criou uma imagem dele para as pessoas o adorarem como Deus. Isso é o forte indício que a gente tem da falsa religião que Nabucodonosor estava implementando ali. E outra característica dessa falsa adoração é que ela é muito envolvida com a música, ela não é uma adoração fundamentada na Bíblia. Racional, né? Racional, um culto racional que a Bíblia fala. Ela só tem um sentimentalismo ali, quando você ouvir a música, você se prostra na estátua. Esse é um forte indício da falsa adoração. Até aqui, algum comentário? Alguma pergunta que vocês queriam fazer? Estão entendendo legal? Tudo ok, Toninho? Então, eu vou seguir aqui. Outra coisa que eu queria comentar também, vamos voltar lá em Daniel 2, Daniel 3, quer dizer. Vocês repararam as repetições que tem nesse capítulo? Ele fica repetindo ali o tempo inteiro as pessoas que foram chamadas para adoração, os instrumentos, ele também fica repetindo várias vezes, e ele também repete um verso ali que é o levantar. Ali no verso 1 ele fala, levantou a estátua. No verso 2 ele fala a estátua que tinha levantado. No verso 3, no verso 5, no verso 7, no verso 12, no verso 14, no verso 18. Todos esses versos, ele traz o verbo levantar. Levantou a estátua, Nabucodonosor levantou essa estátua. Esse verbo, essa palavra, no original do aramaico, que foi escrito o livro de Daniel, é a mesma palavra que vem ali no capítulo 2, verso 44, que fala assim:
mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará ou levantará um reino que não será jamais destruído. Então, esse suscitará é a mesma palavra no aramaico do que esse levantou aqui no capítulo 3. Ou seja, a mensagem que Daniel quer passar é clara, que Nabucodonosor não aceitou que viria um reino de Deus e tomaria conta dessa terra. E esmagaria todos os reinos que passaram por essa terra. A mensagem aqui de Daniel é muito clara, porque essa palavra, esse verbo, é o mesmo de Daniel 2:44. Toninho, Pode falar. hoje em dia, quando a gente quer destacar alguma coisa, né, que a gente escreve, a gente sublinha, a gente pinta de amarelo com uma marca-texto, alguma coisa assim. Na época, né, eles usavam a repetição. Então, aquilo que repete muito é aquilo que o escritor desejava dar ênfase, né? Só acrescentando aí aquilo que você já falou. Sim, é isso aí mesmo. Isso aí é porque isso era o que ele estava querendo dar ênfase. Sim, é isso aí mesmo. Então, prosseguindo aqui, toda essa consagração, toda essa adoração que Nabucodonosor quis para ele, veio seguido do decreto de morte. E aí a gente vai ler aqui, eu acho que voltou na Jana. Você pode ler para a gente o decreto de morte que Nabucodonosor fez? Está em Daniel, capítulo 3, verso 6. Ô, Toninho, só para você colocar na lista da leitura, tem a Márcia e a Letícia também. Ah, a Letícia, esse da Letícia. Ela tá com criança, eu acho. Se quiser que eu leia, eu leio. Pode ler, Jana. Pode ler que ela está ocupada. Verso 6, né? 3, 6. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então, Nabucodonosor, ele impôs essa adoração. Ele impôs com um decreto de morte. Quem não se prostrar diante da estátua que eu construí vai ter a pena de morte, vai ser morto e lançado na fornalha de fogo ardente. Então, aqui é mais uma das características da falsa adoração. A falsa adoração é impositiva, ela é obrigatória, não é uma coisa aceitável, que pode ser aceitada, pode não ser. Então, essa é uma adoração falsa, uma adoração ao Deus, uma adoração ao Deus que não é bíblico, aos deuses pagãos. Então, o Nabucodonosor, ele impõe esse decreto de morte. E aí você já deve estar ligando com Apocalipse 13, que a gente também estudou que vai ter um decreto de morte. Então, aqui, fazer um resumo do estudo até agora. Então, a gente tem, primeira característica desse estudo, ele traz um soberano poderoso. Nabucodonosor, ele era o rei de Babilônia e ele se dizia um rei muito poderoso, um rei que não aceitava um reinado diferente do dele. Essa é a primeira característica desse estudo, de Babilônia. Segunda característica, ele traz uma imagem falsa. Essa estátua que Nabucodonosor levantou, ela não era a mesma estátua do sonho que Daniel teve, que Deus inspirou Daniel. O sonho de Daniel, a estátua tinha vários metais e a imagem que Nabucodonosor fez era uma imagem inteira de ouro, então era uma imagem falsa. Mais uma característica. A adoração forçada. A adoração bíblica, ela nunca é forçada. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Então, apesar de Deus ser um Deus de amor, ele não impõe nada. O amor, se você impor amor, ele não é amor. Ele é uma forçação, uma imposição. Então, uma adoração forçada que a gente está vendo aqui. Quarta característica, a união da igreja com o Estado, né? A gente já comentou bastante disso no estudo do Apocalipse. Aqui, o reinado da Babilônia, ele se juntou com a adoração, criando uma união com a igreja e com o Estado.
Quinta característica, uma pena de morte, um decreto de morte para aqueles que não aceitam essa adoração imposta pela união da igreja com o Estado. E aí fica a pergunta para nós hoje em dia. Isso poderia acontecer novamente ou só foi há 2.500 anos atrás, na época aqui de Daniel? Será que isso não vai acontecer novamente nos próximos tempos, nos próximos anos? Então, agora sim a gente vai ver os paralelos que tem entre Daniel e o Apocalipse. A gente vai ver verso por verso as características desses dois reinos. Então, eu vou pedir para o Luiz Fernando, ele lê novamente o verso 1, e eu vou pedir para a Marisol, abrindo em Apocalipse 13, para a gente fazer a comparação. A primeira característica é o poderoso soberano, quem vai impor a adoração. Luiz Fernando, lê para a gente, por favor, Daniel 3:1. 3:1. Isso. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro na altura da qual era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Beleza, agora a Marisol vai ler aqui Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então a gente vê o reino se levanta, o reino todo-poderoso, o reino político, religioso se levantando para impor uma adoração, né? Tanto em Daniel como em Apocalipse. Luiz Fernando, lê para a gente também o verso 2 novamente, por favor. Beleza. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Agora a Marisol lê o Apocalipse 13, verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela ferida à espada sobreviveu. Então, os dois poderes, tanto em Daniel como em Apocalipse, eles levantam uma imagem falsa, um ídolo, que a gente já viu no mandamento de Êxodo, que não é a vontade divina, não é a proibição divina, não fazer outros deuses. E esses dois reinados, eles impõem uma falsa imagem de adoração. Agora eu vou pedir para a Lid ler para a gente o verso 5. Leio sim. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Agora a Marisol lê 13 e 15, o Apocalipse. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então a gente vê nos dois poderes, tanto em Daniel como em Apocalipse, uma adoração forçada. Não é uma adoração de livre vontade, é uma adoração forçada, imposta por esses reis, esses reinos. O verso 2 de Daniel, a gente já leu, fala de uma união da igreja com o Estado, né? Como eu já comentei. O rei Nabucodonosor, ele criou uma imagem para a sua adoração, fazendo a união da igreja do Estado. Então, a Marisol lê aqui para a gente o verso 12 de Apocalipse, para a gente comparar. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então,
toda a autoridade da primeira besta, né, que a gente já viu que é o poder político, a união se cumprindo, a união igreja-estado, em Apocalipse. E o último, a gente já leu 3:6, vamos ler. Lid, você lê para a gente de novo? Verso 6. Leio sim. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. É bem democrático, né, Toninho? Super. E aí aqui Vamos ler Apocalipse 13, verso 15. aí é o 15 de novo. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, não tem escolha, né? Ou adora, ou adora. Ou morre. Ou morre. Exatamente. Então, a gente já estudou esse poder político-religioso de Apocalipse 13, só para relembrar aqui, que também, assim como no livro de Daniel, esse poder também vai impor uma falsa adoração, também vai ter uma falsa imagem, e também vai pôr sob pena de morte, sob pena de morte. Não vai ser uma adoração de livre e espontânea vontade. Ou você adora, ou você vai ser julgado de morte. Então, os paralelos são muito grandes. Tanto o mesmo poder simbólico de Daniel vai se levantar novamente em Apocalipse 13, como a gente já estudou. Só que em Daniel, três pessoas não se prostraram diante da estátua. A gente vai ler Daniel 3, de 8 a 12. Celita. Toninho, Oi. deixa eu só fazer um comentário antes. A gente vê claramente, né, que quando Deus pede adoração, ele pede adoração porque ele merece adoração, né? Porque ele é o Criador, porque ele é o mantenedor, porque além de ele ter criado a nossa vida através da morte expiatória de Jesus, ele redimiu os seres humanos dos seus pecados, então ele é como criador e recriador da nossa vida, né? Vendo a vida eterna, e que quando a gente adora a Deus, decide adorar a Deus, existe uma alteração na nossa conduta. Por outro lado, o inimigo de Deus, quando ele usa esses poderes para desviar a adoração do Deus verdadeiro à adoração a ele não está preocupado com conversão, não está preocupado com nada. Ele só está preocupado em desviar a adoração do Deus verdadeiro, para que essas pessoas não tivessem acesso à salvação pelos méritos de Cristo. Então você vê, né, claramente qual que é o objetivo do inimigo de Deus. É verdade. Perfeito, é isso aí mesmo. Celita, vamos ler Apocalipse, Daniel 3, de 8 a 12. Sim. Ora, no mesmo instante, se chegam alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então a gente viu aí que chegaram homens caldeus e deduraram, né, os judeus. Deduraram esses três amigos de Daniel que não se prostraram para o rei, para a estátua. Então os caldeus chegaram para Nabucodonosor e disseram, delataram, você não criou um decreto de morte? Quem não se prostrasse pela estátua iria sofrer as consequências?
Pois bem, 3 pessoas, 3 homens judeus não se prostraram, que foram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 amigos de Daniel que acompanham Daniel desde o capítulo 1. É interessante que a gente, em Daniel 3, a gente não vê o personagem de Daniel, né? Provavelmente, depois do sonho, Nabucodonosor deu para ele um poder político, de governar as províncias, a própria Babilônia. Então, provavelmente, ali, Nabucodonosor deu uma missão para ele fazer, ir numa viagem, cuidar de alguma terra, alguma província, enquanto o rei estava construindo a estátua. Por isso que Daniel não está aqui no capítulo 3, nessa história da estátua. Mas os 3 amigos dele ficaram. E os 3 amigos não se prostraram na estátua, perante a estátua. Então, eles sofreriam a pena de morte. E aí Nabucodonosor chama os 3 e dá uma nova chance para eles. A gente vai ler em Daniel 3, de 13 a 15. Deixa eu ver de quem que é a vez. Jona. Jana, voltou para você. Jana, você está com a gente? Eu pensei assim, será que é eu que ele chamou, que eu estava conversando ali com a Lara? Ah, tá. Se você puder ler aí, Daniel 3, de 13 a 15. 13 a 15, leio. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vos não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da guitarra de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrares e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Pois é. Então, Nabucodonosor chama os 3 e dá uma nova chance para eles. Vocês não se prostraram, eu vou te dar uma nova chance. A gente vai tocar a música de novo, e se vocês não se prostrarem, vocês vão para a fornalha de fogo ardente. Vocês vão morrer. E olha a arrogância que Nabucodonosor fala, né? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você vê mais uma vez que Nabucodonosor se achava maior do que Deus. Nem Deus vai poder livrar vocês das minhas mãos. E agora, vamos trazer para os dias de hoje, né? Vamos trazer para os nossos dias. Será que se a gente já viu que o mesmo poder político-religioso vai se levantar, vai erguer uma nova imagem falsa, vai exigir uma adoração e vai impor um decreto de morte? Então eu me pergunto se a gente, nos nossos dias, se a gente se prostraria para essa imagem. Vamos imaginar, Nabucodonosor era o rei mais poderoso da Terra. Ele era o maior reinado que existia na Terra. Então vamos imaginar que o Donald Trump, lá do presidente dos Estados Unidos, ele impõe uma adoração, e a gente sabe que é uma adoração falsa, ele impõe um decreto de morte. Eu fico me perguntando se a gente se prostraria diante dessa estátua, tendo o Donald Trump impondo isso para a gente, chegando para a nossa pessoa e impondo isso, diante de várias pessoas observando, se a gente vai ter a mesma convicção, a mesma fé dos amigos de Daniel, e não se prostrar. Porque é isso que Deus espera da gente, né? Que a gente não se prostre
diante desse poder político religioso que vai se levantar. E já está se levantando, né? Só falta pouco para ele acabar de se unir. Então, é uma lição para os dias de hoje. A gente ter a mesma fé que os amigos de Daniel tiveram. Então, fico pensando, às vezes a gente se pega nas menores das provações, a gente já cai, né? Então, fica uma dica, né, para vocês, para mim em primeiro lugar, para todos nós, para a gente, nas pequenas coisas da vida, nas pequenas provações, a gente servir o Deus verdadeiro, né? Não se prostrar aos falsos deuses, aos reinos dessa terra. Às vezes a gente cai em pequenas tribulações, em pequenas provações, e a gente é apenas um teste, apenas uma fortalecida que Deus está permitindo para a gente não se prostrar nas grandes provações, né? Eu posso fazer um comentário? Então, eu acho que hoje em dia é mais difícil isso acontecer porque eles fazem uma adoração mais mentirosa, né? A gente adora sem perceber. Eles impõem adoração na gente que a gente não percebe. Por exemplo, o celular, time de futebol, partidos políticos. Eu acho que a gente acaba adorando sem perceber. Então, hoje em dia é uma adoração mais escondida que a gente acaba praticando inconsciente. Então a gente tem que parar e pensar e orar a Deus, saber o que a gente faz no nosso dia a dia, porque às vezes a gente está fazendo isso sem perceber. Uma adoração muito pior do que uma imagem grande, né? Uma adoração que a gente leva na nossa vida todos os dias. É verdade. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que se atentar é que realmente existem essas distrações, né? Essas adorações que são diárias na nossa vida. Mas essa adoração de Apocalipse 13, por exemplo, assim, nós que já temos o conhecimento, que nós já sabemos, quando a gente bater o olho, a gente vai saber identificar, entendeu? Então, assim, não vai ter como a gente falar não. A gente realmente vai ter que fazer a escolha entre adorar ou não, entre se prostrar ou não. E aí, o que o Toninho, assim, quis dizer que a gente faz escolha todos os dias, né? Escolhas diárias. Porém, a gente não tem ali, né, uma consequência imediata dessas ações. Só que, e quando a gente estiver sendo provado, né, a prova de morte? A gente precisa fortalecer a nossa fé, né? Eu acho que todos os estudos a gente veio falando muito disso. A gente precisa ser fiel no pouco, para quando vier um decreto desse, quando realmente a nossa fé estiver ali, né, sendo provada de fato, para a gente ser firme, né? Mas realmente a gente tem que ficar esperto a todo momento, porque realmente são adorações assim que a gente nem imagina. E só ele dá um jeito, né? Ele se infiltra. Daí a gente sendo fiel no pouco, a gente será no muito, para quando chegar uma grande provação, como esse exemplo que ele deu do Donald Trump. Exatamente. Os três amigos ali de Daniel, eles são, nesse capítulo principalmente, eles dão. Eles é pura fé, né? Não tem mais nada para falar deles. Eles realmente fizeram a vontade de Deus, e isso mostra porque lá no primeiro capítulo, logo que eles chegaram na Babilônia, eles tiveram aquele incidente, né? De que eles não comeram a comida do rei. Então, assim, eles no pouco eles já estavam firmes. E aí chegou aqui um decreto de morte que eles iam ter que pagar com a vida, e aí tudo certo. O Nabucodonosor até, né, meio que debocha da cara deles. E aí, quem é o Deus que vai poder livrar vocês? E a gente ouve isso hoje, né? Quando a gente, às vezes, em coisas pequenas, a gente já ouve isso das outras pessoas, né? Então, a gente vive numa aprovação diária. Diária, exatamente. Todos os dias a gente tem que lembrar que a gente tem que adorar a Deus. A gente pode ficar esperando essa aprovação enorme também. Todos os dias a gente passa por provações. É verdade. Cauê, você queria falar alguma coisa? Eu? Diga. Eu ia comentar também nesse sentido, né, da questão da gente se posicionar nas pequenas coisas, né? Essa história dos três amigos de Daniel é um grande testemunho. Nossa, é uma coisa impressionante, né? Porque eles estavam sendo assistidos por muitas pessoas.
E nós estamos na mesma condição, né? Nós estamos assistidos por muitas pessoas, na verdade, a Terra é o palco, né? Onde os anjos de Deus estão nos assistindo, os anjos caídos estão nos assistindo, e para ver qual vai ser o nosso testemunho, né? Então, a gente precisa ter em mente que a gente precisa se posicionar. Aprendeu na palavra o que Deus está revelando para a nossa vida, se posiciona, pede ajuda para o Espírito Santo e vai, né? Por quê? É isso que vocês falaram. Quando a gente se posiciona nas pequenas coisas, com grandes coisas, a gente já vai estar com a nossa base alicerçada, né? A nossa casa é fincada na rocha, né? Que é Jesus. Então a gente vai ter força para suportar essas provações grandes. Por que que eles suportaram essa provação tão grande? Porque o alicerce deles já estava lá, ó. Com certeza, eles tinham uma família que tinha uma base cristã, né? Não eram chamados de cristãos ainda, mas tinha uma base muito forte na obediência a Deus, um relacionamento diário com Deus, uma família que tinha comunhão com Deus. Esses meninos foram criados nos princípios de Deus, e eu imagino que a família era uma família unida, faziam culto juntos, e isso deu força, né, para que eles pudessem suportar essa prova tão grande, gente, porque não é fácil, né? É uma prova tremenda, né? O inimigo estava ali querendo realmente tirar a salvação desses meninos, né? Então, a gente precisa se posicionar. O diabo, o Satanás, ele não precisa de uma brecha, ele precisa de uma rachadurinha no nosso caráter. Para que a gente, então, caia e aí, né, ele faça um estrago na nossa vida. Temos que ter adoração diária, né? É isso mesmo. Eu também gostaria de comentar algo que é o seguinte, né? Quando a gente ouve essa história, a gente pode se levar a pensar assim: nossa, que situação que eles estavam, né? No meio daquele tanto de pagão, só tinha os 3 cristãos ali. E não era assim que aconteceu. No meio daquela multidão, que eram milhares de pessoas, talvez mais do que centenas de milhares, porque foi convocado todo o reino da Babilônia, uma boa parte, uma grande parte, era o povo de Deus que estava ali junto. Mas de todos os homens do povo de Deus que saiu lá de Jerusalém, de Judá, que foi levado cativo, a triste notícia é que apenas 3 tiveram coragem de se manter fiéis a Deus. Olha isso, irmãos. Agora você imagina, né? Você dentro da igreja, dentro da sua igreja, chega uma pessoa lá e fala assim, ó, quem confessar Jesus aqui nesse momento vai ser morto agora. Aí você olha para um lado, olha para o outro, e você e aí então fala, né? Aquele que confessa Jesus fica em pé que vai morrer. Você olha para um lado, vai para o outro e fala assim, nossa, todo mundo vai levantar, né? Só que aí você levanta e vê que só você e mais 2 pessoas levantaram de uma igreja de 2.000 membros. Você fala, e agora? Você consegue se manter em pé? Não consegue? Aí o radical fala assim, ó, vou te dar mais uma chance, senta de novo, eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Se você se levantar, você vai ser morto. Você imagina o psicológico que estava passando na cabeça daqueles jovens? Mas aí é como o Toninho comentou, o Marisol comentou, a Gil comentou, a Lid comentou. Eles não esperaram para ser cristãos no momento da provação. Eles viviam uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de decisões com Deus. E para isso o Espírito Santo os capacitou cada dia mais para que quando chegasse uma grande prova dessa, eles tivessem a força, a fé, o fervor espiritual para conseguir dar um testemunho tremendo desse, né? A Lídia quer falar também.
Não, sabe o que me ocorreu agora? Que a gente vê um cenário desse na nossa mente, a gente, como eu falei, né? Imagina que prova, né, ferrenha essa, que difícil, né? Mas me ocorreu aqui que, na verdade, para eles não foi difícil. A decisão na vida deles por Cristo já estava tomada, porque a gente vai ver aqui que eles vão falar assim, ó, se Deus quiser, ele vai nos salvar, se ele não quiser, ele vai continuar sendo Deus. Então, para eles, essa questão da fidelidade estava tão aperfeiçoada no caráter deles que eu acredito, me ocorreu aqui, que nem foi difícil eles Sim, tomarem essa decisão. Se Deus quiser, ele vai nos livrar, vai nos salvar. Se ele não quiser, nós vamos morrer por causa dele, tá tudo certo. Isso é amor, né, Lídia? E, na verdade, a gente vê o grande conflito aí acontecendo, né? Satanás queria desonrar o nome de Deus, né? O nome de Deus ali estava em jogo ali. A honra de Deus, né? e graças a 3 jovens fiéis que o nome de Deus não foi desonrado por completo. É. Porque todo o resto do povo dos judeus estavam desonrando, né? Se ajoelharam diante daqueles fatos. Essa é a parte triste. Agora, o que eu queria dizer, amarrando para aquilo que eu falei no início, é que o que eu disse é o seguinte, que Satanás, quando ele te leva a tentar, ele não está preocupado se você vai ser um satanista ou não. Você pode estar na igreja, você pode ir na igreja 3 vezes por semana, você pode dizer para todo mundo que você é cristão, você pode guardar o sábado, você pode fazer um monte de coisa, mas ele vai te fazer cair em um ponto, para que ele possa jogar na cara de Cristo. Falar assim, ó, você vai salvar isso aí, ó, tá no pecado. Ele não está conseguindo cumprir aquilo que você pediu para ele. Ele está te desonrando, ele está pecando diariamente ou semanalmente, num ponto específico. Então, Satanás ele não está preocupado em te tornar ele só está preocupado em ver você desonrar o nome de Deus. É por isso que a gente falou, né, que ele não precisa de uma grande porta de entrada na nossa vida. Basta uma brecha. Aí nessa brecha você cai, e aí depois ele fica te acusando, e você começa a se sentir incapaz de seguir as orientações de Deus. E voltamos, né? Voltamos na vida dos 3 jovens. Eles só foram capazes de resistir e de conseguir tomar essa decisão, e eu concordo com a Lídia, com naturalidade, né? Porque eles já tinham uma fé bem sólida no coração e na mente deles, porque eles tinham uma vida de comunhão com Deus. É como Jesus falou na parábola da videira, né? Eu sou a videira, vocês o somos. Aquele que tiver ligado à videira, ou seja, a Cristo, dará bons frutos, mas aquele que se desligar de Cristo, como é que a gente se desliga de Cristo? Deixa de orar, tem dia que ora, tem dia que não ora, tem dia que lê a Bíblia, tem dia que não lê, tem dia que testemunha, tem dia que não testemunha. Então a gente vai se desligando da videira quando passamos por esse processo. E aí, qualquer coisa que Satanás coloca no nosso caminho, pumba, a gente cai. Então o chamado não há tempo de brincar de ser cristão. Nunca houve tempo de brincar de ser cristão. Mas nos dias que nós vivemos hoje, nos últimos dias, que está próximo à vinda de Jesus, menos ainda oportunidade para brincar de ser cristão. A gente deve seguir a Deus e na excelência daquilo que Ele nos pede. Claro que a gente não vai cumprir na perfeição, mas Deus está vendo a intenção, né? Que nós temos que submeter a nossa vida à vida de Jesus. Mas eu não gosto. Mas é difícil. Mas não sei o que lá. Irmãos, nada disso importa. Uma vez que a gente submete a nossa vida à vida de Cristo, Ele submete o mundo inteiro para que nós possamos cumprir aquilo que Ele deseja na nossa vida. Colocar as coisas, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais serão acrescentadas. Mas Mateus 6:33. Amém. Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, você vê a importância desse estudo semanal que a gente faz, a importância da leitura diária de cada um, a importância da comunhão com Deus diária,
porque os amigos de Daniel, eles só tiveram a coragem de tomar essa decisão porque eles estavam firmemente fundamentados na palavra de Deus. Eles tinham a convicção do que eles estavam fazendo. Eles tinham a convicção de não desapontar o Deus verdadeiro. Então, a importância da gente estar ligado a Jesus, como a Liz disse, lado a lado com Jesus e pedindo para Ele todos os dias. O que eu puder fazer, eu faço, Senhor, mas se o que eu não conseguir, o Senhor me ajuda. Eu não consigo sozinho. Então, pedindo o auxílio de Jesus a cada dia, para a gente ser fiel nas pequenas provações do dia, nos pequenos afazeres que a gente tem a cada dia, para ser fiel no muito. Jesus contou uma parábola dos talentos, que ele diz assim, no final dela: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, nas pequenas coisas, a gente vai mostrar que a gente é capaz de aguentar as grandes provações que virão. Então, os amigos de Daniel, eles eram tão firmados na palavra de Deus que olha a resposta que eles deram para Nabucodonosor. De quem que é a vez? Eu já perdi aqui. A Gil não leu ainda. A Gil. Lê pra gente, Gil, Daniel 3, 16 a 18. Leio sim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos. Ó Deus, senão fica sabendo, ó Deus, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha a convicção que eles responderam para Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, eu nem preciso te responder isso, mas eu vou te responder. Se Deus quiser livrar a gente, ele vai livrar. Mas se ele não quiser, também não tem problema nenhum. A gente vai morrer, mas a gente não vai se prostrar contra a imagem falsa. A gente prefere morrer do que desapontar o nosso Deus. Olha a convicção, a fé que esses rapazes tinham. E aí, Deus cumpre a promessa, ele recompensa a fidelidade desses três jovens e ele salva a vida desses três jovens, em Daniel 3, 24. Marisol vai ler pra gente. Acho que a Ana entrou. Ana, você tá com a gente? A Ana tá aí? Ela entrou. Dá um salve. Será que ela tá ouvindo? Se não, eu leio. Tá ocupado. Eu vou ler. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Lê também o 25. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4 é semelhante a um filho dos deuses. Então, os amigos de Daniel, os 3 jovens, eles foram jogados na fornalha ardente. A Bíblia diz, se vocês lerem lá com calma, que ela foi acesa 7 vezes mais, 7 o número da perfeição. Ela foi extremamente acesa, o fogo estava muito alto, tanto que os 3 guardas que jogaram os 3 amigos de Daniel na fornalha, eles morreram só de chegar perto, de tão alto que estava o fogo, mas os 3 amigos de Daniel não morreram, porque o próprio Jesus salvou a vida deles. E aí Nabucodonosor ficou espantado. A gente não jogou 3 pessoas, mas eu estou vendo 4. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Nabucodonosor reconhecendo ali a divindade do quarto homem. Mesmo ali da sua maneira, ele fala os filhos dos deuses, ele tinha a mentalidade de ter muitos deuses, mas mesmo assim ele reconhece que aquele quarto homem era um ser divino. Aquele quarto homem era Jesus antes de vir nessa terra. A gente sabe que Jesus é eterno, Jesus não tem começo e fim. Então, o Jesus pré-encarnado salvou a vida dos 3 amigos de Daniel e andava pelo meio do fogo com eles. E a Bíblia fala ali no capítulo 3 que nem os cabelos, nem as roupas dos amigos de Daniel se queimaram, porque eles foram salvos por Deus. Então a gente vê
que Jesus respondeu essa confiança, essa fidelidade dos amigos de Daniel. É interessante que Deus não poupou os amigos de Daniel da fornalha. Eles não poupou eles da provação, eles do resultado da provação, só que ele cumpriu a promessa de fidelidade. Deus cumpriu o que os amigos de Daniel já conheciam, que está escrito em Isaías. Isaías foi escrito mais ou menos 100 anos antes de Daniel. Então, com certeza, os amigos de Daniel conheciam essa passagem, que ela diz assim, está em Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, os amigos de Daniel, eles confiaram nas promessas divinas. Eles se prepararam para a morte, mas eles foram recompensados com a salvação, eles foram recompensados com a vida. Então, que a gente possa ter essa mesma confiança dos amigos de Daniel. Que a gente possa, a cada dia, estar unido em Jesus, estar unido em Deus, estar aprendendo da sua palavra. Eu vou reforçar mais uma vez a importância da gente conhecer a palavra de Deus. Os amigos de Daniel, eles só tiveram essa confiança de não se prostrar para a imagem falsa, porque eles estavam fundamentados na palavra de Deus. Eles conheciam o Deus a quem eles serviam. Então, a gente só vai aguentar as provações que a gente tem hoje em dia também estando fundamentado na palavra de Deus. E como o Cauê e a Gil comentaram, Satanás, ele só quer um deslize nosso, ele só quer desviar a nossa atenção do Deus verdadeiro. E ele faz de tudo para conseguir isso. Fazendo isso, ele consegue o objetivo dele, que é desviar a gente do relacionamento com Deus. Então, que a gente possa tá cada vez mais fortalecido na palavra de Deus, está estudando, está tendo a comunhão diária, orando, pedindo o Espírito Santo para a gente aguentar as provações que a gente tem dia a dia e também aguentar esse poder que virá em Apocalipse 13. A gente já estudou bastante Apocalipse e a gente sabe que o mesmo poder civil, político e religioso vai se levantar, vai exigir uma falsa adoração e vai impor mais uma vez um decreto de morte. Então a história sempre se repete. Qualquer historiador vai te falar isso. A história sempre se repete e vai repetir mais uma vez. O mesmo que aconteceu em Daniel vai acontecer nos próximos tempos. É verdade. Então que a gente esteja em pé, igual os amigos de Daniel, adorando ao Deus verdadeiro, não adorando essa falsa imagem, esse falso Deus. E assim, esse verso todo, né, esse capítulo todo, é quase que a história da nossa vida, assim, né, porque assim como os meninos ali, a gente também tem as nossas provações, mas assim, a gente não pode se esquecer de que da mesma forma, né, porque fala que havia uma quarta pessoa ali, né, e a gente sabe que era o próprio Jesus com eles, não só era presencial a força que eles tinham. E a gente tem que se lembrar que Jesus ele está com a gente, né, em toda e qualquer dificuldade. Então, acho que se a gente pudesse, assim, né, quanto de lições que a gente pode tirar desse verso para nós. Então, é um capítulo aqui de Daniel muito especial, né, mas que tem como objetivo nos preparar principalmente para essa grande provação, né? Que vai ser uma provação que talvez a gente tenha que realmente, e aí sim, né? Provar com a nossa vida. Igual eu falei, não só, né? A nossa fé vai ser testada, mas talvez a gente vai ter a nossa vida em xeque. Então aí fica a nossa oração, né? Para que todos nós que já estamos estudando a Bíblia há tanto tempo, que a gente mais uma vez dê uma chance e a gente deposite a nossa fé nesse Deus que é verdadeiro, que faz milagres. Então, essa é a nossa oração para todos, o nosso desejo especial. Se alguém quiser comentar alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida, podem ficar muito à vontade.
os nossos comentários estão, né, tão ligados, porque você foi falando e eu falei, realmente vai ao encontro do que eu também gostaria de comentar, porque Jesus, ele falou assim, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E a espada é uma arma de combate, né? E a nossa arma de combate é a palavra de Deus. E Jesus também disse que aqui nós teríamos aflições. E nós vemos ao longo da história, né, da humanidade, o quanto o povo de Deus foi perseguido e ainda é, mas Jesus falou, mas eu estarei com vocês, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, e eu vou estar com vocês até a consumação do século. Então, nós vamos passar muitas provações aqui, né? Muitas a gente não vai ter resposta, algumas talvez. Tem coisas que nós vamos saber só quando nós estivermos com Jesus no céu, na eternidade. Mas a gente tem a palavra de esperança, a gente tem essa promessa de Deus, não é verdade? E olha que interessante como termina o capítulo, né? Diz que lá no verso 30, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. E eu tiro aqui que aquele velho jargão que a gente fala, né? Quando Deus quer, até o diabo obedece. Porque é inevitável. A gente não obedece a Deus para ganhar uma recompensa, a gente não barganha com Deus. Mas quando a gente é fiel a Deus, isso assim, eu não tenho dúvida que Deus faz cair na nossa vida bênção sobremaneira. Porque esses meninos, aqui é uma evidência disso, esses meninos foram honrados, eles honraram a Deus e eles foram honrados. Então, muito mais do que honras aqui nessa terra, que talvez Deus possa nos conceder pelo motivo da obediência, da fidelidade, são as honras eternas, né? Mas, sim, é uma verdade, é um fato, que se a gente se posiciona ao lado de Deus, tem aí uma atitude e fala, não, eu testemunho da minha fé porque está na palavra, é isso que eu quero para minha vida. Eu aprendi isso, eu estou colocando em prática. Se a gente for confrontado, a gente sim se posiciona ao lado de Deus, Deus certamente vai nos honrar, onde quer que nós estejamos. Por isso que a gente deve testemunhar o nome de Cristo, onde Deus mandar que a gente testemunhe. Né, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, nos lugares onde a gente está, que tiver pessoas que não comungam da mesma fé, ou que comungam também, nos relacionamentos, em tudo, né? Então, era isso que eu queria deixar aqui. Gente, gostaria de fazer só um último comentário. Vamos imaginar assim, ó. Se os 3 amigos de Daniel... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, sim. Ah, tá. Achei que tinha caído a conexão aqui. Vamos imaginar que os 3 amigos de Daniel não tivessem sido fiéis. O que teria acontecido? Bom, eles teriam desonrado a Deus, teriam apostatado dos caminhos de Deus, poderiam ficar com peso na consciência, assim como Pedro ficou no futuro quando negou a Cristo. Enfim, mas estaria... a vida seguia por aí. Agora, pelo fato deles terem honrado a Deus, o que é que aconteceu? Primeira coisa, eles viveram uma experiência única com Deus. Você imagina, no meio de uma fornalha, Jesus está do seu lado e diz que eles andavam, que eles passeavam e cantavam no meio do fogo. Olha que experiência. Você imagina você viver uma experiência dessa com Deus, quanto que a nossa fé não aumenta, não solidifica. Fala assim, não, eu não creio porque me disseram, eu creio porque eu vivi. Amém. Isso é diferente, irmãos. É o que eu repito incessantemente, que a gente só vive uma experiência com Deus na fidelidade.
Se eles tivessem sido infiéis, eles não teriam vivido essa experiência com Deus. E a fé não teria aprimorado ainda mais. Mas eles só viveram essa grande experiência com Deus porque eles viveram outras menores antes. Como a gente tem falado, né? Pequenas, fidelidade nas pequenas coisas. Você vive experiências diárias com Deus. Fidelidade nas grandes coisas. Você vive experiências extraordinárias com Deus. E a sua fé só solidifica, só aumenta. E o que é mais que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, a manutenção da salvação da vida deles, né? Porque depois de um fato desse, eles ficaram ainda mais fervorosos espiritualmente, ainda mais. Segunda coisa que aconteceu, o testemunho, aquelas milhares de pessoas que estavam ali, que depois daquele dia pode ter se arrependido de ter se ajoelhado diante da estátua, e a vida eterna passou a valer novamente para eles também. O rei, a pessoa mais importante do mundo na terra naquela época, o rei da Babilônia, novamente se prostrou e falou: Senhor, eu já tinha te visto quando o Senhor revelou o sonho para Daniel, mas aí o meu orgulho me consumiu e eu novamente caí na idolatria do amor próprio, mas agora, novamente, o Senhor está me dando a oportunidade de te conhecer, então eu quero te servir. A pessoa mais importante do mundo foi convertida naquele momento, pode ser que temporariamente ou pode ser que definitivamente. Não vamos antecipar os demais capítulos do livro, né? Que a gente vai ver com detalhes cada etapa da vida de Nabucodonosor. Enfim, olha o tamanho da bênção, como a bênção se multiplica quando a gente é fiel. É bênção na nossa vida, é bênção naqueles ao nosso redor, é bênção na vida daquelas pessoas que nós nem estão sabendo que estão assistindo a gente passar por aquilo e que também são edificadas por aquilo que acontece, por essa experiência vivida com Deus. Então, se eles tivessem sido infiéis, eles não tinham vivido nada disso e nada dessas coisas maravilhosas teriam acontecido. É por isso que a gente não pode ter medo de ser fiel a Deus. A gente deve ter medo de ser infiel. Porque quando a gente conhece a verdade e faz o errado, a gente está fazendo por conta e risco. Mas quando você conhece a verdade e faz o que é certo, ainda que aos olhos humanos pareça que a sua vida vai piorar, você vai ter problemas, você vai ficar desempregado, enfim, qualquer coisa. Você acha que você vai perder a sua família, qualquer coisa que seja. Deus vai mostrar para você que Ele é Deus e que Ele vai mudar a circunstância ao ponto de, condenados à morte, serão os 3 jovens mais exaltados do reino da Babilônia. É isso aí, nas pequenas coisas a gente fica fortalecido para as grandes provações, né? Então, que Deus nos ensine a suportar, a saber enfrentar cada provação para a gente suportar as grandes. Alguém tem mais algum comentário? Bom, a gente já pode finalizar. A última reflexão que eu queria trazer para a gente é que, se a gente pensar, a gente pode pensar assim: por que os 3 rapazes eles não se prostraram e continuaram adorando Deus, né? Por que eles só não fizeram isso para não não sofrer as consequências, mas continuaram adorando Deus de Israel? Deus, ele tem uma forma de adoração. E os rapazes, eles tinham pleno conhecimento disso. Então, a gente não adora Deus de qualquer jeito. Deus tem uma forma correta que ele gosta de ser adorado. Desde lá de Gênesis, se a gente pegar a adoração de Abel e Caim, Deus aprovou uma adoração e uma não. Então, Deus tem uma forma correta de ser adorado. E que a gente precisa estar estruturado na palavra, tá fortalecido, tá conhecendo a palavra de Deus realmente, para saber a adoração que Deus quer, que Deus gosta. E a gente ser fiel nessa adoração, assim como os amigos de Daniel. Então, que a gente peça a cada dia o Espírito Santo, peça que Jesus esteja ao nosso lado para a gente suportar as pequenas coisas. E quando acontecer as grandes de Apocalipse 13, se a gente ainda estiver vivo, que a gente espera que esteja, a gente crê que esteja porque está muito próximo,
que a gente possa suportar essas grandes coisas também. Então, o estudo de hoje é isso, gente. Se ninguém tiver algum comentário, para finalizar, eu vou fazer uma oração. Amém, Toninho. Então, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse estudo, por estarmos aqui aprendendo mais sobre Ti, aprendendo sobre Sua palavra, estarmos em comunhão com Ti. Que a gente possa agora, Senhor, pôr em prática, que a gente possa, nas pequenas coisas do dia a dia e nas grandes também, que a gente possa estar ao Teu lado, tomando as melhores decisões, Te adorando da forma correta, que o Senhor envie o Espírito Santo para nos guiar pela verdade, nos guiar, nos der o pleno conhecimento da verdade, para que possamos adorar a Ti como o Senhor deseja. Esteja também com as pessoas que não acompanharam ao vivo esse estudo, mas que elas possam acompanhar a gravação. O Senhor esteja com cada um delas, com os nossos familiares, nos dê um sábado abençoado na sua companhia e na sua presença. É o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Obrigado, gente. Amém, Toninho. Obrigada. Amém, Toninho. Foi uma bênção. Muito obrigado. Foi muito bom estarmos juntos, pessoal. Foi muito bom os comentários também. Feliz Graças sábado. a paz. Feliz sábado. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Abraço.